Olá, eu sou Edna Albi, né, artista pernambucana, e hoje eu vim mais cedo para o meu ateliê, o que é uma novidade, né? E meu último vídeo aqui, eu falei sobre umas coisas desagradáveis que aconteceu na minha vida quando eu tinha entre 4, 5 anos mais ou menos, né? Agora eu vim falar para vocês de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. Pois é, em janeiro de 88, eu fui morar em outra casa, em outro estado, para trabalhar de babá, na casa de pessoas desconhecidas. Simplesmente porque eu repeti de ano, estava naquela fase que as pessoas achavam que eu era rebelde, né? E era uma maneira de mostrar o que era a vida para mim. Uma pessoa que mal a minha família acabou de conhecer e eu fui para a casa dessas pessoas. E foi um ano, foi quase um ano muito difícil. Eu trabalhava muito. No começo eu só brincava com a menina na primeira semana. Depois o trabalho doméstico ficou muito intenso na minha rotina. Eu tinha um trabalho assim, quase beirando a escravidão. Eu só não fazia cozinhar porque não se confiava na minha idade, tão pouca idade para isso, né? E a pessoa que me levou para essa casa, o provedor dessa família, ele disse para minha mãe que não ia poder me pagar em dinheiro, né, mas que ele ia me dar de tudo, do bom e do melhor, e que eu ia ser tratada como filha. Foram quase um ano usando roupas que a esposa dele ou algum familiar não queria, sapatos usados que ninguém mais queria. Foram quase um ano de um tormento psicológico muito grande, onde eu não conseguia dormir à noite, porque ele ia me abusar, né, sexualmente, e eu não tinha por quem pedir socorro. Eu estava num lugar onde eu não conhecia ninguém e só existia eu da minha família ali para me proteger, não é? E foi quase um ano muito difícil mesmo. Eu trabalhava muito, quando eu chegava da escola, eu chegava muito cansada, a escola era muito longe, eu não ia de ônibus, não tinha ônibus para lá, eu ia a pé, voltava a pé, e eu passava até meia-noite e pouca ou mais passando roupa. Então era muito difícil a minha vida. Quando eu voltei para minha cidade, minha madrinha disse para mim: Edna, tu é uma pessoa tão ingrata. Como é que tu estava na casa de uma pessoa tão boa e tu levantasse falso, quisesse destruir a casa dessa pessoa, a família dessa pessoa? Tua mãe está decepcionada contigo. E eu perguntei, minha mãe acreditou? E a minha madrinha fez, lógico, acreditou sim. E aí eu nunca contei à minha mãe a verdade. Claro que ela teve essa conversa com a minha madrinha um tempo antes, não é? De eu chegar. E aí quando eu cheguei, um dia depois que ela olhou a minha mala, ela perguntou: essa é a sua roupa de um ano? É tudo que você tem durante um ano? Eu disse: é. E aí eu percebi no olhar dela que alguma coisa tinha acontecido ali. Ela nunca me disse, nunca tocou no assunto, foi um tabu lá em casa. Eu nunca pude contar a minha versão dos fatos, né? Mas foi isso. E por eu ser uma pessoa muito imatura, eu quebrava as coisas com facilidade. E aí foi dito que eu destruía as coisas porque eu queria afrontar, porque eu era uma pessoa ruim. E aí estipulou-se que eu deveria ganhar uma quantia em dinheiro para descontar desse dinheiro qualquer coisa que eu quebrasse. E eu me lembro que já foi perto de vir embora. E o pouco que eu consegui juntar desse dinheiro, eu consegui comprar um único par de roupa. Bem simples, né? Então, a situação era muito precária. Além de um trabalho quase de escravidão, humilhações constantes, né? Palavras muito pesadas para uma menina ouvir. Eu entrei nessa casa, nessa família, em janeiro, quando eu tinha 12 anos, e em abril eu tinha completado 13. Então eu era muito menina e foi muito difícil. E por isso que eu sempre estou batendo na mesma tecla: cuidado, cuidado com as crianças, cuidado com os adolescentes. Um filho meu jamais iria para outro estado, para a casa de pessoas que eu não conheço. Minha família era pobre, mas não era tão pobre assim a ponto de ter me mandado para tão longe, para passar uma história tão difícil de contar,
né? Apesar que eu tenho esse jeito de contar as coisas sorrindo, mas estar aqui não é uma tarefa fácil. Mas eu criei esse canal para isso, para ser o meu ponto do caos e do glitter, para contar coisas difíceis, para poder sorrir com vocês e dizer que passei por tudo isso e tirei grandes lições. E a minha maior lição que eu vou levar para o resto da vida é o cuidado que eu tenho com as crianças, com os adolescentes à minha volta, sejam eles da minha família ou não. Gratidão por hoje.